Venham todos pertinho aqui. O pastor Paulo vai falar daqui de baixo. Vem receber a bênção bem pertinho aqui. Aí atrás tem sol, tá mais calor. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado, Senhor, pela Tua presença no nosso meio. Obrigado, Pai, porque nós temos homens e mulheres ungidos pelo Senhor para trazer a Tua palavra. E aqui hoje, Senhor amado, nós estamos com o nosso querido pastor Paulo, estamos com o Jefferson. Nós queremos a presença do Espírito Santo, Senhor. Que a palavra deles venha, Senhor, encher o nosso coração de sabedoria, de paz, de entendimento. Ó Pai, que os nossos jovens, Senhor, possam também ser renovados, que eles possam crescer sempre na Tua palavra, abençoados pelo Senhor, com sabedoria na Tua palavra, Senhor. Cuida das nossas crianças, de cada professor que está ali, Senhor, ensinando elas. E que os pais possam ter esta responsabilidade de encaminhar esses pequeninos na Tua palavra. Pai querido, eu quero colocar todo o pessoal que está trabalhando para nós, Pai. Que está ali dando o seu dia, o seu tempo ali nessa cozinha, ó Pai, nessa cantina, onde está abençoando os nossos preletores. Eu quero pedir a saúde, eu quero pedir a bênção, a proteção do Senhor. Os nossos diáconos que são preocupados, Senhor, em arrumar o templo do Senhor, em estar ali na porta, Pai, recebendo os Teus queridos entrando na Tua casa. Ó Espírito Santo, a cada um, Senhor, que está aqui nesta manhã, nós abençoamos em nome de Jesus. Ó Pai, que tenhamos um dia na Tua paz, que à noite possamos estar aqui, Pai, num refrigério total, participando da Tua mesa, para que possamos encerrar esse encontro, Pai, com a Tua bênção total e levando esta bênção, Pai, não para um dia ou dois, mas para sempre, que seja marcado nos nossos corações. Obrigado, Pai, por esta manhã. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, que a graça e a paz do Senhor continuem em cada coração, amém? Para mim sempre foi, é e será um privilégio estar com vocês no tributo ao Rei, né? Nós não podemos parar um segundo de tributar a Ele honra, glória, poder e majestade. E quando me convidaram, eu fico muito feliz de poder e ainda me ceder 2 dias, né? Para ir em Uberlândia. E eu tive o privilégio de estar com um grupo de jovens. Pode colocar aqui. Isso. E eu estou hospedado com o pastor Luiz, e tem sido uma bênção onde que eu estive ontem. E hoje nós viemos já preparando a nossa vida para a ceia da noite, né? E eu fico feliz de ver vocês perseverando firme no centro da vontade de Deus. Os temas sempre são temas que nos provocam, né? Alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação, perseverando na oração. Aí entra uns compromissos na vida prática. Eu já vou para quase 1 ano que eu posto só texto bíblico do meu devocional no Face. E um dia Deus falou comigo, coloca o título, o prático do prático na prática. Eu não sei quantos que me seguem, mas a Marina eu tenho certeza que sempre ela está fazendo o comentário dela em cima do prático, o prático do prático na prática. Porque teoria é uma coisa e a vida prática é outra. Tiago fala que não sejais somente ouvinte, mas sim praticante da palavra de Deus. Quando você vê um tema desse, alegre-se na esperança.
sede paciente na tribulação e persevera na oração. Implica com muita responsabilidade de conhecermos os princípios. E quando eu falo em princípio, eu lembro do meu filho, que é pastor. Ele, certa vez, fui ouvir ele pregar. Foi quando ele começou a chorar e dizendo assim: eu posso morrer, mas eu não negocio os princípios da palavra de Deus. Aí ele chorando me fez chorar também, porque nós continuamos pagando o preço para não negociarmos os princípios da palavra de Deus, como hoje nós vemos o negócio dos princípios, a inversão dos valores. E eu fiquei muito alegre com o tema, mas quando você pega o verso 12, regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e na oração perseverante. Aí eu fiz questão de ler o pré e o pós, para chegarmos nesse versículo 12. Vamos orar, Pai. Nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de estarmos aqui com a parte do teu corpo, como igreja na cidade de Bauru. Cremos no corpo de Cristo e que Cristo é o cabeça desse corpo. E pedimos que esta união de vários líderes que congregam nesse retiro de carnaval, como eles já vêm vários dias e na oração e na maneira de falar, eles têm sido edificados, consolados, encorajados. Hoje estamos partindo para essa parte da manhã e à noite teremos a celebração da ceia do Senhor como membros do corpo de Cristo. Que o Espírito Santo tenha toda a liberdade de vivificar esta palavra no nosso coração. Reconhecemos que a letra, na verdade, ela mata, mas é o Espírito Santo que dá vida. Então ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Eu tenho procurado, quando eu tenho uma tarefa, uma ministração, eu gosto de ler o texto e gosto de pedir que me acompanhe com a Bíblia aberta. Tem que ser todo mundo bereano para examinar, porque acontece cada coisa que a gente toma um choque, né? Se a gente não está percebido, dá amém aonde não deve ser amém, e louvado seja Deus na hora que a palavra é inversa, e a gente tem que saber a hora de dar o amém, aquilo que vai nos edificar. Então, para me chegar aqui no 12, eu vou começar no 1, que o 1 começa dizendo que para mim é um dos maiores clamores que Paulo faz, quando ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentais o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, ou em outra tradução, este mundo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Todos nós aprendemos e queremos fazer a vontade de Deus. Queremos estar no centro da vontade de Deus. Queremos sempre falar: eu quero uma rema de Deus para a minha vida, na minha vida prática. Mas Paulo, quando ele entra nesse versículo, depois ele vai ministrar as virtudes recomendadas, que nós vamos chegar nesse tema, ele já começa fazendo um apelo dramático. Rogo-vos, imploro, vos clamo, que pela misericórdia de Deus apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentar como sacrifício.
Eu ainda sou do tempo, e creio que tem muita gente que é do tempo, que escutava uma palavra, principalmente na minha formação espiritual, é que todas as bênçãos de Deus, elas são condicionadas. A gente tem que receber a promessa e ver a condição. Mas em 1967, quando eu converti, então os presbíteros, os pastores, anciões, você chegava e ele dava a paz do Senhor, e ele falava assim: quer ser uma bênção? Quero. Então paga o preço. Porque tem pessoa que Jesus, na verdade, pagou todo o preço, mas as bênçãos, elas são condicionadas. E quando ele fala que temos, pela misericórdia de Deus, de apresentar o nosso corpo por um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Tem um canto que eu não estou lembrado bem, porque eu não sou cantor, mas eu gosto de ver a letra, né? Mas tem um que fala: e esse sacrifício sou eu. Quando você se coloca como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então o nosso corpo, ele tem que ser subjugado. Paulo, quando ele fala que tem uma guerra entre a carne e o espírito, é verdade, um se opõe ao outro. E se nós não estivermos vigilantes, nós podemos alimentar mais o corpo com a obra das carnes do que amadurecermos praticando o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é fantástico. E tem uma parte, creio que no livro, não sei se é de Levítico, que eu li há muitos anos atrás, que o sacerdote, ele tinha uns sinos na barra da sua roupa sacerdotal, que tinha uma romã de veludo e o sino. Então o sino faz o barulho e a romã de veludo amortece. O fruto tem que estar junto com os dons espirituais. E muitas vezes nós podemos ter muitos dons espirituais, mas falta o fruto. E nós vemos que no fruto do Espírito nós temos a alegria, temos a esperança, e temos a mansidão, temos o domínio próprio, e que é uma das coisas muito pouco praticada, exercitada nessa área. Agora ele fala tudo isso, e no 2 ele diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela vossa renovação da vossa mente, para que experimenteis. É gradativo. Primeiro, qual seja boa. Segundo, qual é agradável. Terceiro, chega na perfeita vontade de Deus. Quando eu chego no capítulo João 4, ontem eu até dei uma pincelada nesse texto à noite, quando Jesus vai evangelizar a mulher samaritana, e os discípulos deixam ele com sede, para no poço. Ninguém ofereceu água para ele, cansado, mas eles falaram para ele uma coisa: nós vamos na cidade comprar comida. Eu não sei que cidade que eles foram, se foi Samaria. Eles tinham problema, porque o judeu não combina com o samaritano até hoje. Tem ele como uma raça, no pejorativo, como os cachorrinhos. Então eles nem lá vão. Mas nós vamos comprar comida. Não é pecado comer, né? Ontem eu comi uma pizza que me deixou até tonto, de tanta substância que ela tinha. Eu fiquei satisfeito que desmaiei com a força daquela comida, né? Humanamente falando. E eles foram, naquele inteirinho, Jesus pede à mulher água, e ela toma um choque. Como tu, sendo judeu, pede a mim água, a mulher samaritana? E começa o discurso. Ontem eu estava explicando que a primeira palavra que ela dá para Jesus é de judeu. A segunda palavra, ela, em respeito, ela chama ele de Senhor.
Depois que ele dá uma revelação, ela chama ele de profeta. Passa um pouco, ele fala da verdadeira adoração, e ela fala: quando o Messias, o Cristo, vier, ele nos ensinará todas essas coisas. Aí Jesus dá um choque nela, né? Eu sou o Messias. E nada dos homens chegar. E quando ele chega, ela já deixou o cântaro, ela já foi na cidade evangelizar, ela já, antes, né, eles pegam ele conversando com ela, e fica impressionado. Judeu conversando com samaritano, e principalmente uma mulher, mas ninguém ousava perguntar a ele: que conversa é essa? Que quebra de princípios judaico, de tradição. E eu lembro quando Jesus fala que vós, por causa das vossas tradições, procuram invalidar a lei de Deus. E então, mas ninguém perguntou, mas começaram a perturbar ele: mestre, vem comer, mestre, vem comer. Aí ele não aguentou e virou para eles e disse: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Poxa, 3 anos andando com Jesus, dormindo onde ele dormia, acordando onde ele acorda, comendo o que ele come. Jesus solta um míssil no peito deles e fala: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. E eles ficam apavorados: que comida é essa? Alguém trouxe logo, a razão começa a funcionar. Alguém trouxe comida para ele, ele viu que ia fundir o fuzil do cérebro deles. Ele fala: minha comida ela tem uma consistência, e a consistência da minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quando nós começamos a entender esses princípios estabelecidos, nós não podemos negociar. A comida de Jesus é fazer a vontade do Pai e completar a obra que ele iniciou. Então nós vemos que muitas pessoas têm começo, uns não chegam no meio, e quem não chega no meio nunca vai chegar no fim. As provas realmente os testes que eu creio que nos levam ao crescimento. Eu ainda trabalho mais pesado nessa área de prova, quando eu morei nas tribos e passei muitas provas, e tem prova que você fica até com autocomiseração, com dó de você mesmo. Mas quando eu cheguei em Tiago, no capítulo 1, no verso 2, a minha vida mudou, mais ou menos uns 47 anos atrás, quando eu li que tem muita coisa da palavra de Deus, parece certo tipo de medicamento, pode dar o efeito contrário, né? Como é que fala? Colateral, né? E eu ainda estou aprendendo português, e quando eu ia falar colateral, eu falava colesterol. Porque aí eu tinha que ter algum irmão para me ajudar a corrigir, e ainda me corrige o meu português. Mas quando eu li: tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações, porque a provação da vossa fé produz aquela palavra, paciência. Uma tradução fala paciência, outra tradução fala perseverança. Todas as duas é muito forte. Perseverar e ser paciente. Já escutei cada líder de todo tamanho: acabou a minha paciência. Então o fruto do Espírito já foi embora. E nós precisamos, dentro desse princípio, a área de tribulação, provação. Quando é tentação, é fácil você resolver a tentação. A tentação, quando vem do diabo, o próprio Tiago escreveu: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Então a gente tem que ver o que é tentação vinda do diabo, o que é prova vinda da parte de Deus.
Para mim, a prova que vem da parte de Deus é para nos levar a uma maturidade, a um crescimento. Para mim, as provas é uma escada que vai te promover quando você comporta junto com os resultados que está escrito. Tende motivo de grande alegria ao passar por várias provações. Não sei se você já viu, mas eu creio que você já ouviu, pessoas quando vem a prova, ela resiste à prova, mesmo sendo da parte de Deus. Então ela já começa a ter autocomiseração, e na autocomiseração, ela quer ser babaricada, quer ser consolada, quer que todo mundo passe a mão, coitadinho, coitadinha. Não, não é coitadinha nem coitadinha. O efeito não pode ser colateral, não pode dar um efeito contrário. Você tem que ter motivo de grande alegria o passar por várias provações. Paulo é doutor nessa área. Apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo. Tem que matar essa obra da carne. O fruto do Espírito, ele precisa fluir mais na vida prática, na nossa vida, no exercício de fé. Eu gosto muito daquela palavra, parece que é os batistas que usam mais, o testemunho de regra, de fé e de prática. Então nós precisamos realmente desse exercício. Então quando nós começamos, as coisas vão mudar. Eu conheci um homem em Portugal, eu fui chamado para dar um pequeno testemunho no jantar da Donep, na cidade de Faro. Esse homem é um inglês. Eu já estava sentado quando ele entrou com o intérprete, e eu olhei o perfil daquele senhor, vi o rosto dele e falei assim comigo: esse homem, sai azeite pelos poros desse homem, porque a postura do homem quando senta, ele ia dar um testemunho. E o testemunho dele, para mim, vou te contar, me balançou. Era milionário, parece que ele tinha mais ou menos, não sei se era 15 ou 20 mil operários. Ele era um dos homens mais reconhecido, procurado, pelo nível que ele tinha tanto na igreja e pelo nível que ele tinha como grande empresário. E acontece nesse continente europeu, esse negócio de bolsa, esse negócio, às vezes quebra um. E ele perdeu tudo. Aí perdeu tudo, perdeu o amigo, perdeu o gerente, só não perdeu a família, mas ele começou a dar o testemunho dele, mas foi abandonado por completo. A única coisa que ele não perdeu foi a fé e o reconhecimento, que quando vinha uma aprovação, o motivo dele é a alegria. Eu falei, identifiquei com ele, e a vida dele é minha vida. O que ele aprendeu na Inglaterra, eu aprendi no Amazonas, eu aprendi no dia a dia, e eu procuro viver a aprovação com alegria. Um moço de Curitiba queria ser meu discípulo, e eu não queria receber ele lutou muito, até que foi para minha casa. Aí eu dirigia a recuperação, dirigia uma igreja, e comecei a dar ele serviço para fazer. Levar minhas crianças no jardim de infância, fazer os afazeres, e passou uns dias, ele me chamou no canto. Falou: pastor, eu vim aqui para ser seu discípulo, e eu estou sendo seu discipulador, ué. O que é que você está querendo? Eu quero sentar com o senhor no púlpito, eu quero oportunidade para me pregar. Eu falei: então você não quer ser discípulo, você quer ser o meu instrutor, o meu mentor, você quer dar ordem para mim. Aí eu fui entrando, encaixando, e depois de 3 anos, ele me perguntou: o senhor não passa prova? O senhor não passa luta? Eu falei: por quê? Ele falou: porque o seu temperamento não muda. Eu falei: uai, você queria que eu mudasse? O princípio é: tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da sua fé produzirá
Aí eu vou ter que fazer um casamento das duas, paciência e perseverança. Eu até ficava assim, querendo mais perseverança do que paciência, porque paciência para mim era muito diet, parece que é muito pacífica, muito cômoda, e eu gosto mais de agressividade. Perseverança é que vai te levar mais longe, mas a paciência vai te mostrar que você é submisso àquilo que Deus está trabalhando em você. Aí, quando ele terminou o testemunho, eu ia pregar em Faro, numa igreja, e quando ele falou muito sobre isso, eu falei com o intérprete, pergunta a ele se ele não quer ir comigo numa igreja amanhã e ministrar amanhã à tarde para a gente lá. Ele aceitou. O que esse homem foi pregar? Tiago 1:2. Qual a loucura que ele passou para a gente naquele dia? Mostrando que atravessou aquelas provas todas, adorando, louvando a Deus, abandonado, desprezado. E de uma hora para outra começou a acontecer os resultados. Ele foi sendo restituído, ele foi crescendo, e ele foi prosperando, o pessoal voltando, ele já tinha atitudes, e ele voltou a ser o empresário milionário e mais crente do que ele era, depois do que ele passou a aprovação. Mas ele fechou aquela mensagem de uma maneira que quase me derrubou. Ele disse: hoje eu me tornei amigo íntimo da aprovação. Eu sinto o cheiro quando ela vai chegando. E quando ela está vindo, eu levanto os braços e grito: seja bem-vinda, minha amiga aprovação. Porque através da prova, eu tenho certeza que vou receber mais uma promoção de crescimento e maturidade espiritual. Nós muitas vezes rejeitamos disciplina, rejeitamos a prova, e muitas vezes nós fugimos desses princípios. Alegre-se na esperança. Quando se fala alegre-se na esperança, eu lembro do capítulo 4 de Romanos, quando se fala de Abraão. E para você alegrar na esperança, lembra de Abraão, que em esperança ele cria contra a esperança, porque a circunstância não era favorável para ele, mas ele não se enfraqueceu na fé, ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, acreditando que Deus chama a existência as coisas que não existem. Então alegra na esperança. Às vezes a nuvem está negra, as barreiras estão de pé, e você está aí desesperado, e quando fala alegre-se na esperança, lembra de Abraão, que não perdeu o foco da promessa de Deus, que foi fiel à esperança e não enfraqueceu na fé. Tem gente que não tem essa alegria na esperança e perde a esperança de acordo com a circunstância desfavorável, mas a esperança tem que ser mantida. Então, essa parte aqui: apresentei os vossos corpos como sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse século, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesses mais de 30 anos que eu venho aqui, nunca posso esquecer lá do recinto, né? Aquilo ali marcou a minha vida durante os anos que eu vim aí, e agora aqui continua marcando, né? As experiências que a gente tem. Mas quando eu fui com Maria para os índios, puxa vida, largamos tudo. Meus pais eram meus dependentes. Eu fui sem
nenhuma obra em vista de manutenção, de sustentação, e não tinha condição de mandar um centavo para o meu pai. Tinha que deixar eles na dependência de Deus, e Deus provando, e as provas começaram a vir. A minha esperança pela circunstância poderia ser morta naquele lugar. As lutas que eu passei, se eu não dou lugar à palavra, eu poderia ter problemas dificílimos. E na área espiritual, eu comecei a buscar na Bíblia. Na prática, eu comecei a exercitar, mas foi um momento muito crítico. Depois que nós viemos da tribo e que tinha que ficar no lugar, sem sustento, sem nada, consegui alugar um quarto de madeira, que era 10 quartos, um junto com o outro. Se você desse um pulo para cima, você viu o casal que morava no outro deitado na rede. O banheiro era uma fossa daquela oriental que é rente na terra, uma só, para 10 casais ou família que morava ali, tudo emendado no outro. O lugar de lavar roupa era uma cacimba. Não sei se você sabe o que é cacimba. É uma cisterna de um metro d'água, e é ali que Maria lavava roupa. Agora, os nossos móveis eram um espetáculo. Era uma lata com uma grelha de carvão. Nós tínhamos 2 caixotes para sentar. Tinha 2 pratos, uma colher e faca e uns canequinhos. E o meu filho não tinha dinheiro para comprar o berço dele. Eu fui no supermercado, perguntei ao homem se ele tinha uma caixa forte de papelão para me dar. Aí ele, para quê? Eu falei, para fazer um berço para o meu filho. Ele falou, eu acho que eu tenho algo que vai servir para você. Foi lá e nunca esqueço, veio com uma caixa de um aglomerado de papelão, de uma empresa da holandesa, de um leite Campo Verde. Aí eu falei, não, essa aí está na bênção. Botei 4 pau, botei um edredomzinho lá para ser o colchão, e botei o filó em cima, né, para evitar os carapanã, os pernilongos do Amazonas. E quem me ajudava era uma senhora presbiteriana, tuberculosa, quase no fim. O filho dela, de 12 anos, trabalhava na feira como carregador. E ele catava o resto das verduras que jogavam fora. E ela mandava metade para mim e para Maria, e eu recebia com ações de graça como provisão. Um dia eu ganhei um peixinho, estava assando, a fumaça saindo, mas na frente apareceu uma nuvem negra. Aí eu discerni o que era. Falei, o bicho está aí do lado de fora. Graças a Deus que ele está do lado de fora. E eu ouvi ele falar comigo. Quando você não era crente, que você era um marginal, você tinha isso. Quando você estava preso, até no meu aniversário de 70 anos, meu irmão caçula falou que eu mandava dinheiro da cadeia para ajudar minha família. Você tem quem faz sua comida, quem cera sua cela, quem lava sua roupa. E agora que você prega que você é filho do rei, é filho de Deus, e que ele é o dono do ouro e da prata, você não tem nem berço para dar para o seu filho, nem comida para comer. A Bíblia acendeu dentro de mim. E eu lembrei de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando o rei levanta a estátua e manda eles ajoelhar e adorar a estátua de Nabucodonosor. Aquela multidão toda dobrou. Alguém, até na igreja acontece, né? Na hora da oração está acontecendo alguma coisa, ele olha por debaixo do braço assim para ver o que está acontecendo.
E um viu os 3 em pé. Foram lá no rei e disse: ó, aqueles 3 hebreus não te adoraram, não se curvaram. Chama ele para cá. Chamou e disse: olha, eu vou te dar uma chance. Só que eu vou mandar esquentar 7 vezes mais a fornalha. E vou dar uma oportunidade de tocar de novo. Agora, se você não se dobrar, eu quero ver qual é o Deus que vai poder te livrar da fornalha. E a resposta virou rema na minha vida. Se Ele me livrar, Ele continua sendo meu Deus. E se Ele não livrar, eu morro com Ele sendo meu Deus. Mas ajoelhar, jamais. Aí não deu outra, joga. Julgou, quem julgou queimou. E passa um pouco, o rei grita, apavorado: quantos que julgamos lá dentro? 3. Ele diz: mas tem 4. E o 4 é como filho dos deuses. Eu tenho um amigo meu, cantor, que fez um hino que diz que na fornalha de fogo Deus colocou um ar-condicionado. É um exagero, mas para ver. Aí saíram e o rei teve que conversar aqui. O que aqueles homens estavam falando? Eu não sirvo a Deus só por aquilo que Ele me dá. Eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é na minha vida. Quando o Espírito Santo eu virei e falei: Satanás, ele do lado de fora, eu não sirvo a Deus só por aquilo que Ele me dá. Eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é. E se Ele não me der nada, eu morro sem nada, mas morro com Ele. A gente tem que ter essa definição que Paulo está falando. Apresenta o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então você vai aprendendo, você começa a praticar. Eu passei lá na tribo, desinformado de tudo e de todos, e quando eu voltei num sábado, encontrei com Zé Carlos Pesotti, um amigo meu que tinha ido para lá, para os Satarés, e ele estava esperando, que não deu para ficar, que a mulher dele estava grávida, estava dando um problema, tinha que voltar, e ele falou: estou indo lá numa igreja batista. Você quer ir comigo? Eu falei: claro, vamos lá de manhã. E eu não sabia, estava lá a reportagem, estava jornalista entrevistando teólogos, doutores e tal. E quando falaram que eu era um evangelista, eles vieram me entrevistar. Agora olha como é que eu era chucro e desinformado. Eles me perguntaram: o que o senhor acha dessa conquista dos astronautas na Lua? Eu nem sabia que eles tinham ido. Sabe o que eu respondi? Eu falei: lá na Lua não entra carne nem sangue. Aí o Zé Carlos me deu um beliscão e mandou eu parar. Aí ele entrou na conversa e tal, e depois me chamou e falou: rapaz, a bandeira já está lá, o Salmo 23 já foi lido. Eu estava desinformado. Mas quando a zeladora de lá foi apresentada, e com uma roupa que você tinha que ver que roupa que eu usava, eu preguei muito em Manaus de chinelo de dedo, calça rasgada, que hoje é moda, né? Uma calça rasgada hoje, você vai pagar mais de 10 vezes o preço de uma normal. E eu usava, era por pobreza mesmo, não tinha. Aí ela falou comigo assim: ô pastor, o senhor, não sei se o senhor vai ofender e tal, a gente recebe muito material de roupa lá dos Estados Unidos, eu tenho ali, se o senhor quiser, vamos lá que eu vou te dar alguma coisa para você e para Maria. Aí ela abriu uns negócios lá, aí tirava paletó e experimenta, aí experimentava, a manga vinha aqui, ó. Aí ela falou: mas está muito grande. Eu falei: que nada, irmão. Dobrava assim aqui, ó, certinho. Calça, aquelas calças compridas, eu pegava, dava 3 dobras aqui, ó. E o vestido da Maria, aquele trenhão, ela falava: ah, é tudo grande. Eu falei: eu vinha por detrás
trás, puxava assim, parece só botar um alfinete, olha como é que fica legal. As provações recebidas com ações de graça, ela te dá alegria nos momentos mais difíceis da sua vida, porque você vai alegrar na esperança, você vai alegrar na sua chamada, você vai alegrar no Deus que te chamou, e você vai ver que as provas, ela nos ajuda a crescer. Aí foi passando o tempo, aí Deus começou a nos abençoar. Procura apresentar-te a Deus, o seu corpo como sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto de inteligência. Aí que vamos chegar no 12 mais tarde. Alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação e persevere na oração. O versículo 3: porque a graça que me foi dada, digo, cada um de vós não pense de si mesmo além do que convém. Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. A fé, para mim, é um sobrenatural de Deus. O justo viverá da fé. E se ele recuar, Deus não tem prazer nele. Se é nossa fé enfraquecida, como que nós vamos alegrar na esperança? Como nós seremos pacientes na tribulação? Como perseveraremos na oração? Eu, para mim, com meus 72 anos, e com essa modernidade que existe no mundo, eu sinto dificuldades até na oração, não sei vocês. É tanta coisa que você tem para fazer, e você, se não tiver uma disciplina e tiver o seu cantinho. Eu ainda não assisti o filme O Quarto de Guerra, não sei se vocês assistiram, mas eu não assisti porque tempo, quando eu tenho que fazer uma coisa, não dá para ir, ainda não fui até hoje. Mas em agosto eu estava na Bahia, o Geraldo Still, nós fomos pregar na Redenção de Vitória da Conquista, e ele falou comigo: Paulo, está passando já nos Estados Unidos o filme Quarto de Guerra. Da minha igreja foi 200 assistir, voltaram transformados. E aqui demorou mais de 4 meses ou 5 meses ou mais para chegar no Brasil. Principalmente em Belo Horizonte, quase não apareceu filme religioso, foi parar nas periferias. Mas o Márcio parece que alugou, levou, passou a igreja, o Jorge Linhares, muitos outros. E a minha esposa foi com minha filha. Falou: Paulo, temos que ter o nosso quarto de guerra. Temos que ter o nosso canto de falar com Deus. Mas eu fui pregar o ano passado em Campo Belo, uma senhora do meu tempo, bem velhinha, que é do tempo mesmo de oração, de vigília, consagração. Na hora que eu terminei de pregar, ela veio com um tapete feito à mão, daqueles de retalho, enorme. Falou: toma para você, meu filho, para você colocar, para você orar. E no meu escritório eu botei uma cadeira e coloquei aquele tapete, que nem eu gosto de pisar em cima dele, e na cadeira tem a minha Bíblia. É aonde que eu procuro, no anonimato e no escondido, pela misericórdia de Deus, alegrar na esperança, ser paciente na tribulação e perseverar a oração. Eu queria orar como orava antes, 2 horas, 3 horas, vigília direto, né? Mas às vezes eu oro muito menos. Mas eu não consigo sair de casa sem primeiro fazer o meu devocional, sem primeiro fazer o meu a sós com Deus, sem primeiro ler o capítulo do dia de Provérbio e procurar ler alguns capítulos. Porque se nós não apresentar o nosso corpo sacrifício a Deus,
nós não podemos realmente experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No versículo 5, aliás 4, porque assim, num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Reconhecer que nós nos completamos um no outro. O que eu não tenho, o pastor Júnior tem, o que ele não tem, o outro pastor tem. E assim nós vamos nos completando. E a gente tem que ter realmente esse culto que nós apresentamos a Deus, um culto que oferece esse culto de inteligência. Agora, assim como nós somos muitos, mas somos um só corpo em Cristo, membros um dos outros. Quando você vai para o Novo Testamento, aliás, estou no Novo Testamento, você vai para as bem-aventuranças, para os ensinos de Jesus, ele mostra: chorai com os que choram, alegrai com aqueles que se alegram, e levai a carga um dos outros. O inverso é colocar nossa carga nos ombros dos outros, mas o certo é você trazer o seu ombro para você ajudar a levar a carga um dos outros. No verso 6, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja segundo a proporção da sua fé. Se a sua fé é insegura, você nunca vai profetizar uma palavra de Deus. Mas se a proporção da sua fé ela é crescente, então você vai ter palavras que pode edificar, consolar e exortar. Eu tenho muito cuidado com profecia, principalmente de casamento, principalmente em certas áreas materiais, mas a profecia que edifica, que consola e que encoraja, eu creio que nós temos que profetizar um dos outros. Edificação, consolação, encorajamento. Quantas pessoas que estão desanimadas, quantas pessoas que já perderam a esperança, não tem mais paciência, não suportam uma prova e nem perseveram em oração. Quando Deus me deu uma mensagem chamada Ofensores e Ofendidos, que virou um livro, primeiro foi um cassete, e um empresário falou comigo: Paulo, eu escutei essa mensagem, você permite eu fazer 500 fitas dessa para mim dar para os outros? Falei: claro, direitos autorais é de Deus, não é meu. Eu recebi telefonema de gente com mala pronta, até líder, abandonando lá, abandonando o ministério, perdendo a esperança, perdendo a paciência. Aí eu tive que fazer ele ser um livro. E esse livro, Ofensores e Ofendidos, Deus me mostrou que a igreja só tratava com os ofendidos, mas não tratava com os ofensores. Eu sou patrocinador do livro. Deve ter saído mais ou menos, e devo ter dado mais de 30 mil, mas deve ter saído mais de 70 mil livros desses. Um livrinho pequeno, mas é motivando a alegrar na esperança. É motivando ser paciente na tribulação e perseverar na oração. Uma madrugada um homem telefonou, não sei se foi de Itaúna, e ele disse: pastor, me deram um cassete dessa mensagem. Se eu não escuto ela, eu tinha largado minha família, tinha largado o ministério, tinha ido embora. Aqui ele está dizendo que nós, assim também, conquanto muitos somos o só corpo,
em Cristo, membros um dos outros. Então, quando Jesus fala, levai a carga um dos outros, chorai com aquele que chora. Eu não gosto e nunca vou usar, mas dá vontade às vezes de falar que esse princípio parece que está em extinção, mas não vai ser extinguido o que Deus estabeleceu. Não vai ser extinguido, vai permanecer até a volta dele. Nós temos que realmente levar a carga uns dos outros, chorar um com os outros. No versículo 6, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja segundo a proporção da fé, se é ministério, dediquemos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Para chegarmos no 12:12, nós temos que passar por todos esses princípios estabelecidos no pré-12 e depois temos o pós-12 para a gente completar. E aqui esmere-se em fazê-lo. Tem, às vezes no corpo de Cristo, o que é mais honrado é os ministérios públicos. Aparece um profeta, querem fazer uma tenda para o profeta. Aparece um evangelista, quero fazer, porque é um ministério que traz eminente resultado, mas ninguém sabe quem está no anonimato cobrindo o profeta, cobrindo quem tem um ministério de plantar igreja, cobrindo quem é um evangelista, cobrindo quem é um pastor. Eu creio que eu cheguei aqui pelo número de pessoas amadas, principalmente as idosas da igreja que sempre me amaram, que são minhas intercessoras, que me cobrem de oração. Meu ministério público pode ser elogiado, mas eu tenho uma parte do corpo de Cristo que não aparece no púlpito, que não tem título, que não tem fama, estão completamente no anonimato, mas são as pessoas que estão vencendo para nós no mundo espiritual, para trazer a vitória para o mundo natural. E nós temos que ter reconhecimento dessas coisas. Eu converti com 23 anos, tinha muitas idosas na igreja, e eu não conseguia chamar elas de irmã, chamava de vó Maria, vó Gercinda. Um dia eu vim do Amazonas com o capitão do exército, dormi num quartinho que você tem que ver lá em Ceilândia. Ela é idosa, estava passada dos 80, o José também com 80 e tal, e eu no quarto paralelo com o capitão Luiz, que estava comigo. Como é que dorme? Acorda, Zé, vamos orar para os pastores. Acorda, Zé, vamos orar para o fulano. E o meu nome estava naquelas orações. Ministério no anonimato. Um povo que tem alegria na esperança, paciente da tribulação e persevera na oração. Eu comunico, eu dia 27 estou embarcando para Moçambique de novo. Ainda não postei, porque eu estou esperando o meu visto estar para Brasília. Falta uma semana para chegar e está confirmado, né? Aí que eu vou postar. Estou indo para Moçambique. Se você entrar, você vai ver. Vai na paz. Você está coberto pela minha oração. Vai na paz, nós estamos juntos. É isso que nos dá uma motivação de nós chegarmos nesse ponto de alegrar na esperança, ser paciente na tribulação e perseverar pelo o pano de fundo que nós temos. Os que estão atrás de nós, eu estou aqui na frente, às vezes você louvando a Deus pelo meu ministério, mas você não sabe a cobertura que eu tenho para me chegar onde eu cheguei, aonde vocês estão chegando, porque nós temos
essa bênção revelada por Deus aqui. 7, se é ministério, dedique-o no ministério. Hoje nós estamos tendo uma das maiores inversão de valores bíblica que está tendo no universo. É hoje que está acontecendo. Quando Jesus ensina: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas, a mensagem virou: buscai as coisas e deixa o reino. Você escuta, eu escuto ainda pregadores que pregam sobre salvação, eternidade, céu, prega sobre o inferno, sobre o diabo, sobre Deus, sobre as trevas e sobre a luz, e sobre, se você quer agradar a Deus, procura apresentar seu corpo como sacrifício vivo. Mas essa mensagem já está sendo criticada, esses textos já estão sendo reprovados, porque as coisas estão tomando lugar do reino com a justiça. Nós não podemos, pastor João, nunca negociar princípios estabelecidos pelo nosso mestre dos mestres, Senhor dos senhores, Jesus Cristo. Temos que ter uma dignidade da nossa vocação e não negociar como tem sido negociado. Cada aberração que a gente vê, que dá nojo de escutar nas televisões, de ouvir pessoas que estão negando a fé através das obras, da prática. E agora aqui, o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E o que exerce misericórdia, com alegria. Alegre-se na esperança. O que você fazer, faça com alegria. Primeira vez que eu preguei em Moçambique, fui para pregar para 58 líderes de aldeias. E uma das coisas que eu aprendi com Jesus, na área de judeu e samaritano, foi quando Jesus tinha que passar por Samaria, e ele resolveu hospedar em Samaria. E ele manda o Tiago e João arrumar lugar para hospedar. Poxa, samaritano era hostilizado. Você vai dizer: olha, tem aqui um albergue, a minha casa está aberta, pode entrar. Nada correu com eles. Ele chega para Jesus: ó, não deu certo, mas se o Senhor permitir, nós vamos fazer a oração do Elias para esse samaritano. Mas a oração de Elias que eles queriam fazer não era para aumentar o azeite das viúvas de Samaria. Era aquela oração que o rei mandou um capitão buscar o Elias e disse: Elias, homem de Deus, o rei mandou te buscar, vem conosco. Ele disse: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. 51 foi torrado numa hora só. Voltou o outro: Elias, homem de Deus, o rei mandou te buscar, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Mas o terceiro, ele chegou a Elias: a gente obedece o rei, mas a gente é pai de família, a gente tem mulher, tem filho. Como se diz: por favor, rapaz, faz aquela oração que você fez, porque já foi 102, já foi pro Beleléu. Elias falou: tá bom, hein? Desceu e foi com eles. A humildade precede a honra. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, que no seu devido tempo ele te exaltará. Quando eles falam: podemos fazer a oração de Elias, Jesus fez uma pergunta que me ajudou na África: de que espírito sois? Qual é o espírito que habita em vocês? Porque o Filho do Homem não veio destruir as almas, ele veio salvar as almas. E quando eu estava pregando sobre
amar os inimigos. E eu fui pregando, já foi, creio que quase no último dia de encerramento. Aí falei, se você quer viver bem com Deus, quando alguém te chamar para ir uma milha, vai duas. Quando alguém te pedir a túnica, você dê a capa. E quando alguém ferir o seu rosto, te esbofetear na direita, da esquerda. Aí o pastor Vitor sentado assim, o tempo que nós estávamos usando, ele era pastor. Ele falou, pastor, espera aí, comigo não funciona. É ferir o meu rosto e eu quebro o nariz dele. E eu dou um soco no meio do nariz dele. Como eu conheço um pouco a história de Moçambique, morreu 3,5 milhões de homens nas guerras. Você anda, vai ver gente mutilado, sem perna, sem braço. Mais de 2 milhões de viúvas abandonadas e os órfãos. Então, para ele, que passou tudo aquilo, a reação dele foi essa. Mas eu lembrei da palavra de Jesus por Tiago e João. E o João tinha um apelido bacana, né? Estão lembrados do apelido do João? Filho do trovão. Aí eu desci do púlpito, ajoelhei nos pés do Vitor, puxei a cabeça dele no meu peito e falei no ouvido dele, qual é o espírito que habita em você, para ter uma reação como essa? Pastor Anida, as lágrimas começaram a descer dos olhos dele e meu, qual é o espírito que habita em nós? É esse espírito que produz em nós a alegria na esperança, a paciência na tribulação e a perseverança em oração. E eu não negocio essa mensagem. Vou viver ou morrer pregando essa mensagem. Que nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo, ele entrou no coração de Deus, Deus entrou no coração de Paulo, quando ele nos ensina princípios que não podem ser negociados. Tende dentro de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E agora aqui, ainda tem uma gordura boa no meu relógio. E aqui ainda nós temos 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal e se apegai-vos o bem. Se está na Bíblia, eu acredito. E no nosso meio pode acontecer. Porque onde tem o verdadeiro, tem o falso. E aqui, o amor não pode ser com hipocrisia. Tem que ser aquele amor sofredor, aquele amor de 13:4 de Coríntios. O amor tudo crê, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor não busca os seus próprios interesses, o amor não tem inveja, mas ele tudo crê, tudo sofre. Essa é a palavra de Deus. Quando nós vemos quanta hipocrisia muitas vezes no meio do corpo de Cristo, quantas traições, quantas pessoas que está dizendo eu te amo e está te apunhalando, e não podemos omitir ou negar essa verdade que ainda existe. Mas o Espírito Santo tem trabalhado no coração daqueles que crêem, daqueles que não têm a sua vida por preciosa, como Paulo ensina.
mas ele está ensinando: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-se-vos o bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos honra uns aos outros. Às vezes eu chego, tem uma roda de líderes falando mal dos outros, despindo os outros. Mas quando eu sou meio esquisito, acontece que quando um está malhando o outro, mostrando defeito de tudo quanto é jeito, acontece de na hora que ele está, chega a pessoa de quem ele está falando mal. Aí eu gosto. Quando ele vira, fala: meu amado, vai lá dar um ósculo, meu querido. Aí eu estando perto, eu falo: fala para ele o que você estava falando dele aqui com a gente. Hipocrisia, deslealdade, falta do verdadeiro amor. Porque Paulo está dizendo para nós honrarmos. Ele está dizendo: amai cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Por isso que a mensagem é: honra quem honra. É doutrina de Jesus. Eu tenho que honrar quem merece honra. Eu tenho que louvar a Deus pela honra com que Deus quer honrar ele. Tem que reconhecer ministério, tem que conhecer sua função do corpo de Cristo, tem que estar em concordância com aquilo que é de Deus na sua vida. Verso 11: no zelo seja remisso, sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Fervoroso. O meu pastor, meu primeiro pastor, ele está com 75 anos. Eu vou pregar domingo na ceia lá, umas 4.000 pessoas. A ceia de fevereiro eu prego. A de março é o Paulo Canuto que prega. Mas eu chego e pergunto a ele: como é que vai, meu líder? Ele fala: estou enfoguetado para fazer a obra de Deus. Quando alguém fala assim: eu tenho a pena do senhor, o senhor é coitadinho. Eu falo: coitadinho é o diabo. Eu não sou coitadinho. Sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, e acabou. Não aceita negativismo. Definido. Nós temos uma identidade. Amai-vos cordialmente, no zelo não sejais remissos, sede fervoroso, e no espírito servindo ao Senhor. Eu acredito nos 5 ministérios como ministério. Agora, você quer ver eu ficar feliz? É chegar numa sala de liderança e tem pessoas servindo, como aqui foi notado, cozinha, aqui foi notado os carregadores de cadeira, tantas coisas que foi notado, e funciona aqui, que eu já vi que funciona. Aí quando chega um, fala assim: pastor Paulo, vem cá, esse aqui é um verdadeiro servo de Deus. Essa aqui é uma verdadeira serva de Deus. Me balança. Mas quando vem me falar da grandeza do homem, eu pergunto: ele está submisso a quê? Com essa grandeza, ele continua ovelha? Porque tem muita gente que fica grande e não é mais ovelha. E até tinha uma gíria aí no meio dos crentes, que pastor não gera ovelha, ovelha que gera ovelha. Então ele deixou de ser ovelha. Se pastor não gera ovelha, se ele não ganha alma, então ele não é mais ovelha, ele é patrão. Mas nós fomos chamados para ter o mesmo sentimento,
e sermos servos, servindo o Senhor, sendo fervoroso no Espírito. Vamos agora para o tema. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverante. Agora vai apertando o cerco. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Tive preso e não foste me ver. Tive enfermo, não me visitaste. Aí você vai vendo as falhas desses princípios estabelecidos por Cristo. Abençoai o que vos persegue. Esse I aqui é lá da África. Quando você solta uma mensagem assim, que ele sente, eles falam, ih, como diz, doeu. Porque abençoar o que te persegue, abençoar e não amaldiçoar. E já vi muitos líderes amaldiçoando os outros. Na nossa boca não pode jorrar água amarga e a água doce. E aqui é para nós abençoar o que nos persegue. Abençoar e não amaldiçoar. Alegrai-vos com que se alegram. Isso eu creio que várias denominações aqui, eu creio que conhecem isso. Mas eu, como testemunha, eu creio que muitos já passaram situações difíceis. Eu poderia citar alguma coisa que aconteceu em Bauru, que alegrar com que se alegra e chorar com os que choram. Teve um momento que muitas pessoas não tiveram quem chorava com eles nos momentos mais críticos da vida deles, ministeriais, momentos de tomar definição e escolha. Mas o mandamento é alegrar com que se alegra, chorar com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhoso, condescendei com humildade. Não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Não tornei ninguém mal por mal. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, aqui é uma palavra, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Tem muita gente que quando lê esse texto aqui, se depender de mim ter paz, eu não quero ter paz com eles, não. Eu tenho um líder que vou te contar, ele é duro. Mas não vinguei a vós mesmos, amados. Dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança. É Deus que te defende, é Deus que te justifica. A justiça do homem, segundo Isaías, é como trapo de imundícia. Muita gente quer justificar os erros, mas é Deus que nos justifica. 20. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. E o último verso, não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem.
Esse lado olha para lá, esse lado olha para cá. E vamos falar. Alegre-se na esperança. Seja paciente na tribulação. Perseverai em oração. São 11h30, me dá mais 5 minutos. Eu vou sair um pouco do texto por uma lembrança que eu tive aqui. Eu fui pregar no Conselho de Pastores. E antes de eu ser o pregador, a última terça-feira de cada mês, eu estava convidado para pregar em outubro. E um grande líder conhecido no Brasil, ele estava pregando e falando sobre Belo Horizonte. Falou: a igreja agora, ela tem um reconhecimento. Eu, principalmente, se eu chegar aqui em Belo Horizonte, eu não preciso ter endereço de algumas denominações. Eu entro no táxi e me leva na igreja tal. Já é conhecido. A igreja hoje tomou seu espaço. A igreja hoje saiu da periferia. Pregação, grande líder. Hoje nós estamos em outra camada, outro nível. Nós abrimos hoje trabalhos nos grandes centros, nos grandes lugares. Como se diz, no meio da classe média alta. Periferia, acabou. Eu não aguentei. Eu chorei, porque eu sou convertido na periferia. Eu sou convertido num grupo familiar, de um barracão, de uma cozinha pequenininha com a sala e um quarto. E não puderam fazer o culto familiar naquela noite dentro da casa, que tinha mais de quase 50 pessoas, foi feito no chão batido do lado de fora. O amor da igreja me constrangeu, me converti aquela noite de 24 de maio de 67. E lá tinha pessoas do bairro, porque aonde que é feita a reunião é ligado com o bairro que eu me converti. Mas como eu ia pregar em outubro, não é uma vingança, mas era um desabafo. Quando eu fui pregar, entrei pregando. Preguei que os ministérios existem, os homens passam, o ministério continua. Mas no final, que eu ia orar, eu li esse texto aqui. Deixe-me ver. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente o tecido de ouro, de prata, há também o de madeira, o de barro, alguns para a honra e outros para a desonra. Assim, se pois alguém a si mesmo purificar desses erros, será o tecido para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Eu gosto de planta, aprendi com minha mãe.
E mamãe falava: você tem a mão boa, rapaz, para plantar. Eu devia ter meus, talvez, 12 anos. E talvez a maior parte não era do tempo que as casas tinham um negócio chamado urinol. Alguém lembra disso? Quem lembra, levanta a mão. Tá. Agora o nome popular é pinico. Você já viu um pinico com os ingredientes que ele é receptor na mesa da cozinha? Não. Eu lembro quando falava assim: tem gente, mamãe gritava: esconde o pinico no banheiro. Eu falei isso nessa reunião. E um dia eu cheguei, mamãe estava de joelho no canteiro, furando um pinico. Eu falei: mãe, que isso? Ela disse: ele já estava enferrujado e já estava saindo água, alguma coisa, mas eu não vou jogar ele fora não. Furou ele, pintou ele, colocou uma terra boa, nunca esqueço, e plantou uma bigônia aveludada. Ele veio para a mesa central da minha casa. Aí eu virei terminando dizendo: olha para aqui, gente. Eu fui um pinico, mas Deus limpou ele. Deus preparou ele. E hoje eu estou no púlpito. Aí o Jorge deu um grito e falou o nome de um grande líder. Falou: olha aí, fulano, pinico restaurado no altar, preparado para toda boa obra. Geraldo, cabelinho está pintado igual meu, hein? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé. Espero que Deus nos ajude a alegrar na esperança, ser paciente na tribulação, perseverar na oração e nunca esquecer. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esses são os princípios que nos consolida, que nos edifica, que nos encoraja a prosseguir e preparar para a volta de Jesus. Pai, nós te agradecemos de estarmos com pastores, pastoras, líderes, liderados, novos convertidos, pessoas que amam a tua palavra. Eles já têm ouvido a palavra desde o primeiro dia, tanto pela manhã como à noite. Essa é mais uma palavra que faz um somatório para que nós não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Faça de nós instrumento, vaso de honra, preparado para toda a boa obra. Que nós possamos cumprir esse princípio do tema aqui do tributo a Jesus. Fortalece, esclarece, motiva e faça com que nós possamos realmente ter esse sentimento, essa visão e essa obediência de receber as provações com alegria, como o Tiago falou, e que nós possamos realmente, quando vir a provação, termos por motivo de alegria, sabendo que a provação da nossa fé
produzirá paciência, perseverança para cumprir o propósito, o chamado e para o que nós fomos salvos. Muito obrigado, Deus, pela vida de todos nós que estamos aqui, em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor, pastor amigo.